E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos falar agora sobre uma das cabeças da besta que foi golpeada de morte e ela recuperou. Bom, é interessante nós entendermos que a besta, quando ela surge, né, do abismo ou do mar, né, essa besta ela possui 7 cabeças. Vamos ver que as suas cabeças, 5 caíram. Uma era vigente no tempo de João e uma outra iria chegar. Vamos ver aqui. Quero estar lendo com vocês aqui esse texto. Vamos lá. Deixa eu só colocar uma... Beleza, vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Ó. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse 13, 1. Então é uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos lá. A besta que viste, aqui já é outro capítulo. Capítulo 17, versos 8 e 11, mas fala da mesma entidade. A besta que viste e já não é, e há de subir do abismo, do mar, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, homens que não eram eleitos, mas se dobraram a adorarem, né, a besta. Se admirarão vendo a besta, que era, ou seja, já existia, né? Já não é, ou seja, o que é vigente no tempo de João ainda não é um império final, ainda que é. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Então preste atenção. Tem muita gente, inclusive adventista do sétimo dia, que vai atrelar esses 7 montes aí, aquelas 7 colinas que estão no Vaticano. Aí vai dizer que a cidade edificada ali é Roma. Mas preste atenção no texto, preste atenção no texto. Olha só, as 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Esses também são também 7 reis. 5 já caíram. Bom, a montanha são reis. Desses 5, aliás, desses 7, perdão, 5 já caíram. Aí se você for pensar que é montanha mesmo de verdade, uma colina de verdade, você vai ser obrigado a dizer que essas colinas, né, caíram, que esses montes foram derrubados. Aí diz assim, ó, são 7 reis, 5 já caíram, e um existe e outro ainda não é vindo. Como que pode ser Roma? Roma já era o império vigente. Veja ali, o já não é. Ainda que é, ou seja, já não é, mas faz parte também dessa besta. Faz parte. Ó, a besta que era, o já, né, já não é, ainda que é. A besta existiu. O que está hoje não é o que haverá de vir, mas faz parte também, porque ela é dividida em 7 impérios. E aí, está dizendo, ó, desses 7 impérios, 5 já caíram e um existe, ou seja, esse que existe é Roma, outra ainda não é vindo. Outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco de tempo. E a besta que era e já não é, e ela também é o 8º, é 2 7 e vai à perdição. Então veja, ela já existiu. O que é vigente hoje não é o último império, mas ainda que faz parte da besta. As 7 cabeças são 7 montes. Os 7 montes são 7 reis que fazem parte desta besta, cujos 5 já caíram, 5 cabeças já caíram. Uma existe na época de João, que é Roma, e outra ainda não é vindo. Mas todos eles fazem parte
é derivado desta besta. É 2,7. E aí, olha que interessante. Apocalipse 13:3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então você está vendo ali que ele está olhando para as 7 cabeças, tira 2, porque uma não é e a outra ainda não é vindo, e tem 5. E uma das 5 foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Olha que interessante, né? Ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. Onde é que nós vemos isso? No Antigo Testamento, uma palavra falada que ela foi ferida de morte, uma chaga. Vamos ler aqui Naum, capítulo 3, versículo 18 e 19. Os teus pastores dormirão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Então ela foi ferida de morte, ela foi ferida, né, com uma chaga, mas ela se recuperou. E aí diz assim, ó, todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Isaías 31:8, ó. E a Assíria cairá pela espada, não de poderoso homem, ou seja, não é uma coisa humana, não é um homem qualquer. E a espada, não de homem desprezível, a consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão tributários. Então está vindo uma palavra aqui dada para a Síria, que houve uma chaga que se recuperou, que ela tinha sido ferida, Deus tinha feito isso com ela, e mesmo que ela venha se recuperar, você vê aí que ela cai a espada, né? Mas não é por qualquer tipo de homem que ela vai cair de novo. Então preste atenção no seguinte, Deus ele usa figuras ensinadas em diversos povos para que o próprio povo entenda. E muitas das vezes ele usa essas próprias figuras deles para mostrar que ele é maior. Por exemplo, as pragas do Egito, todas elas foram focadas em deuses egípcios. É como se Deus estivesse pegando aqueles deuses egípcios e dissesse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso aí não é nada. Então Deus ele usa também desse tipo de método. Ele usa elementos que os povos entendem e ele pega esses elementos e sobrepuja esses elementos. Isso também aconteceu com Noé. Já havia uma profecia que viria um profeta da boca de um peixe. E aquele profeta que sairia da boca desse peixe, os ninivitas teriam que ouvi-lo. Quem era o deus ninivita? Era o deus peixe Dagon. E aí Jonas vem de um peixe. Por isso que Jesus fala o milagre de Jonas. O milagre não foi só ficar 3 dias e 3 noites no interior do peixe, mas sair também daquela forma, onde eles viram ele saindo. E aí eles entenderam que ele era um profeta profetizado. Logo, Deus usa da sabedoria dele, né, e desbanca a sabedoria dos homens. E ele vai fazer isso da mesma forma também com a besta. Presta atenção. Na tradição mesopotâmica, o herói Ninurta deveria enfrentar a serpente de 7 cabeças como nessa imagem. Observa que ele enfrenta a serpente e ele degola uma cabeça de uma serpente. É o quê? É um animal que vem do mar. Ele vem do mar, tá vendo os mares ali, ó, né? É como se fosse o mar, né? Tá saindo do mar, tá ali, passando ali por cima ali das costas, né? Dessa serpente de 7 cabeças. Isso já era uma tradição mesopotâmica ali, né? Daquela região, né? Meso, né? Aquela religião sumeriana. Já havia essa tradição, né? De heróis como esse, né? Ninurta, que desbanca grandes inimigos dos mares.
como Hidra, por exemplo, né, e outros como Zeus, Hércules. Hércules, na verdade, é Hércules, né? Zeus, né? Hércules, que vai matando animais que vêm do mar, o Kraken, e por aí vai. Então nós temos essas mitologias aí. O herói Ninurta é um deus assírio que enfrenta a besta e golpeia uma de suas cabeças. Esse relevo aí de pedra assírio, preste atenção, no templo de Ninurta, em Kalu, mostrando Ninurta perseguindo o demônio Anzu. Ele era um deus comum sumeriano, mas foi protagonizado e adorado como um deus próprio do Império Assírio. Então a Síria pega Ninurta, o grande golpeador, né? E uma das suas armas era o arco e flecha, aquela que você vê nas imagens, espada. Ele era um guerreiro. E Ninurta era por isso que o Império Assírio era um dos impérios que, ao conquistar as terras, eles não tinham pudor, não tinham pena. Eles esfolavam as pessoas, eles fatiavam as pessoas, eles tinham métodos de tortura e de morte para empalar as pessoas assim. Colocava, não tem quando você prende as pessoas e coloca aqui, né, para poder puxar a pessoa como escrava, eles colocavam aqui no nariz. Eles eram malignos. Eles não tinham pena. E o próprio deus deles, Ninurta, tá aí, um deles, né, era reconhecido como aquele que golpeava, que matava bestas, animais. Havia outros animais ali que ele matava também. Aqui é mais um, né, um demônio Anzu, e tinha aquela serpente de 7 cabeças. E esse era um deus assírio, do Império Assírio. Era um deus conhecido na Mesopotâmia, mas a Síria toma esse deus, né, entre aspas, como seu próprio deus, o deus que golpeia a besta. E quando Deus vai falar uma palavra de julgamento para a Síria, usa palavras de golpe, de chaga, de ferida. E diz que não é um homem poderoso que mata eles, que destrói eles. Não é qualquer pessoa, não é homem quem destrói eles. É como se Deus estivesse humilhando ali os assírios. A Síria, então, ela tem essa história, ela tem esse Deus, se orgulha desse Deus também, havia outros, tá? Mas se orgulha desse Deus, que era o Deus da guerra deles, o golpeador da besta do mar, e eles se espalham, né? Eles avançam, e olha aonde eles chegam. O Império Assírio, você pode observar aí, você não vai conseguir ler aí no mapa, mas aí tem Nínive. Esse império, ele pega da África, ele pega a parte ali da Ásia, ele pega o que hoje é a Turquia e ele pega o que hoje é Iraque. Ele pega todo esse império aí. Nos tempos de Naum não vai falar Turquia, Naum não vai falar Iraque, não vai falar Assíria. Quando ele fala Nínive, Nínive era a capital da Assíria. Vocês estão entendendo? Só que, com o passar do tempo, e eu vou avançar muito na história aqui, com o passar do tempo, outros impérios tomam, aí entra o Império Grego, e depois o Império Romano. E ela vai diminuindo de poder e de tamanho. E ela fica com um pedaço pequeno. E esse pedaço pequeno, que na verdade se torna província de Roma depois, ele tem um nome próprio. Esse nome se chama Síria. Então, como que os historiadores
os historiadores não, né? Vamos colocar assim. O que é que os historiadores descobriram que era chamado de Síria? Vamos ler aqui, ó. Desde o Império Seleucida, 323, 150 a.C., o termo Síria, né? A Síria, Síria, foi alterando ali, tá? Foi mudando. Tem sido aplicado ao Levante. Preste atenção aqui nisso que eu estou lendo aqui agora. Levante. Era chamado de Levante. Como um todo. E a partir deste ponto, os gregos passaram a aplicar o termo sem distinção para se referir aos assírios e sírios da Mesopotâmia e do Levante. Então, Levante passou a ser um termo que foi nominado para países que ficavam dentro daquele perímetro, que também era chamado de Síria. Por exemplo, você pega a Holanda e outros países, o que eles são chamados? Países Baixos. São chamados de Países Baixos. Mas dentro do Países Baixos tem vários países ali, que agora parece que eles nem querem mais usar esse termo, né? Você pega as Américas, você pega Estados Unidos, você pega Canadá. Quem nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce em Canadá é canadense. Os americanos são chamados de americanos, mas os canadenses também podem ser chamados de americanos, só que eles são americanos da América do Norte. Você não chama europeu de europeu? Não é isso? Mas na Europa tem vários países. E você pode chamar os países latinos, que pega Cuba, México, diversos países ali, El Salvador, né? E vai embora. Colômbia também são países latinos, né? Esses países latinos, todo mundo é latino, mas você pode dar um zoom e especificar qual país latino ele é. Naquela época havia também essas expressões, né? Países do Levante, ou os sírios. Quem são os sírios? Os sírios são dos países do Levante. Quais são, então, os países do Levante? Vamos ver aqui, ó. O Levante não inclui a Península Arábica, o Cáucaso ou a Anatólia, embora às vezes a Sicília seja incluída. Seus habitantes são chamados de levantinos. De uma forma geral, a região se resume a Síria, que é Síria mesmo, né? A Jordânia, a Israel, a Palestina, ao Líbano e Chipre. Outras fontes definem o Levante de uma maneira mais ampla, incluindo porções da Turquia, do Iraque, da Arábia Saudita e do Egito. Então você pega a palavra Síria, nesses tempos ali, e você coloca Turquia como sírio, Iraque como sírio, Jordânia como sírio. Por quê? Porque esses países ainda não estão definidos. A Turquia veio agora, Iraque veio agora. Esses países não estão definidos. Então, todos os países que estão em formação ali ainda estão sendo chamados todos de Síria ou levantinos. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos falar, mas eu vou te mostrar por que eu estou falando isso. Olha só. Aqui já é uma informação, né, do Wikipedia. Ó, antigamente o nome Síria, o nome de Síria, era sinônimo de Levante, conhecido em árabe como Sham ou Asham. Enquanto o Estado moderno abrange os locais de vários reinos e impérios antigos, como a civilização ebiana, do terceiro milênio a.C., sua capital, Damasco, está entre as mais antigas cidades continuamente habitadas no mundo. Na era islâmica, a cidade se tornou a sede do Califado Omíada e uma capital provincial do Sultanato Mameluco do Egito. A Síria moderna foi estabelecida após a Primeira Guerra Mundial, durante o mandato francês. Então, a Síria, como nós conhecemos hoje, ela é moderna. Ela é depois da Primeira Guerra Mundial. Mas era o maior estado árabe a surgir na região do
Levante, que antigamente era dominada pelo Império Otomano. O país conquistou a independência como uma república parlamentar em 24 de outubro de 1945, quando a Síria tornou-se membro fundador da Organização das Nações Unidas, um ato que legalmente pôs fim ao antigo domínio francês, embora as tropas francesas não tenham deixado o país até abril de 1946. Ou seja, antes de 24 de outubro de 1945, era um conjunto de países ali que eram conhecidos como levantinos, que também eram chamados de Síria. Para que você está falando tudo isso? Por que você está falando tudo isso? Já entendi. Né? Iraque, Turquia, isso tudo aí é Síria. Né? Que era o antigo Império Assírio. Olha que interessante. Lactância de Roma, no seu livro Institutos Divino, livro 7, de uma vida feliz, né, 240 depois de Cristo, olha o que ele vai falar. Através desses prodígios e poderes, está falando do anticristo, ele levará muitos à adoração de Deus, e quando as suas obras forem cumpridas, outro rei surgirá da Síria. O que era a Síria? Por isso que eu falei tudo isso, irmão. A Síria é aquele espaçamento dos levantinos, que inclui Turquia e Iraque. E está dizendo, vai vir daqui. Não vem de Roma, não vem da Rússia. Ele vai vir daqui, desse perímetro aqui. Ele vem dessa parte perimetral aqui de baixo. Norte de Israel. Ou extremo norte, porque Togarma hoje fica, que é chamado também de extremo norte, Togarma hoje é Turquia. Então, quando ele, no tempo dele, 240 depois de Cristo, o termo Síria, é por isso que é importante você estudar essa parte que eu acabei de falar agora, para você entender a mente de quando eles falam isso. Porque se você for ler Síria com a cabeça de hoje, você vai ver, então vem lá da Síria, então não vem de Iraque, não vem da Turquia, vem de Iraque e da Turquia, porque Iraque e Turquia fazia parte da Síria, que era a parte também chamada de Levante, eles eram os levantinos, era toda aquela parte ali. Vem da Síria, nascido de um espírito maligno, o destruidor e destruidor da raça humana, que destruirá aquilo que resta do antigo mal junto com ele mesmo. Ele está falando aqui do anticristo. Daí a gente está falando, né, desse ressurgimento dessa cabeça. Porque o ressurgimento dessa cabeça não é o Império Assírio, mas é o tirano que veio do antigo império, aonde existia o Império Assírio, com todos os moldes da malignidade, da maldade, de domínio. É isso que ele está dizendo. Está vendo a sétima cabeça que foi golpeada, que a gente está falando quem era? Aquele Deus lá, se dividindo na Síria. Esse império, não que vai ser como nos moldes de antes de Cristo, aquele império que a gente conhece bíblico, né? Mas vai vir nesse mesmo espírito, e ele está colocando ali os nomes para que você, ao ver o desenrolar da história, você vai saber pontuar onde é que era cada um. Por exemplo, olha só, peso de Nínive. Ele está falando para Nínive ali naquele momento. Quem é Nínive? Nínive fica na atual Iraque. A antiga Síria. Livro da visão de Naum, o Eucocita. De ti saiu um que maquina o mal. De ti saiu um que maquina o mal. Então ele está falando para Nínive. Nínive fica no Iraque. Iraque é a antiga Síria. É desse ressurgimento que a Bíblia está falando, desse tipo de ressurgimento. É a recapitulação de toda a malignidade desse espírito maligno, conforme lá que Lactância falou, olha só. O espírito maligno, esse espírito assírio vai voltar. E dos países aonde a Síria dominava. Pérgamo, conheces tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás.
e retens o meu nome. Então ele vem do Iraque, ele nasce no Iraque, e ele tem todo o seu aparato político na Turquia. E ele tem um governo na Turquia. Ele nasce em um local e vai para outro local. E ali é onde Satanás habita. O que é a Turquia? A Turquia, né, é a antiga Síria. Então está vendo aqui uma movimentação. Nasce em um local, faz o seu capital político ali na Turquia. E o que vai dizer Irineu de Leão contra as heresias? No seu 5º livro, né, capítulo 25, verso 4, 185 depois de Cristo. A mesma coisa dizia o Senhor aos que não acreditavam nele. Eu vim em nome do meu Pai e não me acolhestes. Quando virá outro em seu próprio nome, vós o recebereis, como este outro, indicava o anticristo, que é estranho a Deus. Ele é o juiz iníquo, de quem o Senhor disse, não temia a Deus e não respeitava nenhum homem, ao qual recorreu a viúva esquecida de Deus, isto é, a Jerusalém terrena, reclamando justiça contra o seu inimigo. É exatamente isso que fará o anticristo no tempo de seu reinado, transferirá o seu reinado para Jerusalém. O que está querendo dizer? Que ele já era rei, ele já dominava, ele pega o domínio dele e transfere para Jerusalém. Então ele nasce em um local, começa o capital político dele em outro local, como rei, como governante, e na medida em que ele se torna um tirano, ele transfere, né, o seu reinado para Jerusalém, e aí ele se torna então, né, o anticristo dos judeus. E é exatamente isso, porque quando o Império Assírio ele toma, ele domina Jerusalém. Então essas recapitulações do mal que elas acontecem novamente, né? É essa ferida que volta, né? Esse império. Claro que todos os impérios estão incutidos ali, porque a besta, ela é a recapitulação de todos os impérios. E como ela é a recapitulação de todos os impérios, a Síria tem que vir também. Ela tem que aparecer de novo na história, porque está recapitulando, né? E aí nós estamos vendo, dando um zoom e sabendo qual o seu papel em uma dessas cabeças da besta. O papel dela, né, é fazer com que volte de novo esse espírito maligno assírio. Só que tudo isso, toda essa recapitulação, ela está transmitindo a responsabilidade, vamos colocar assim, né, toda a sua malignidade na 7ª cabeça, porque quem na verdade vai estar na frente é a 7ª cabeça. Mas as outras 6 cabeças está tudo ali, né? É uma figura de linguagem, né, gente? Porque qual o sentido dele fazer uma das cabeças voltar à vida se quem está reinando é a 7ª, né? E depois vem o 8º, que é realmente o que deriva da 7ª cabeça. Então, na verdade, é como se fosse uma besta mesmo. A besta está trabalhando junto, mas quem está encabeçando é o 8º rei. Entendeu? Então, são palavras difíceis de explicar, porque isso tudo envolve sabedoria. Né? Você tem que estar com a mente treinada para entender isso daí. Por que vai fazer uma cabeça voltar se quem reina é o 8º que vem da 7ª? Mas, na realidade, né, o corpo da besta está toda junta, mas um está encabeçando. Mas o espírito de todos eles estão sendo recapitulados em uma única pessoa, que é o anticristo. Entendeu? É mais ou menos isso daí. Se ficou com alguma dúvida, você quer trazer um acréscimo, né? Escreva aí no comentário. Não esqueça de também curtir aí o vídeo e compartilhar para que outras pessoas também possam, né, ter acesso a essas informações. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.